Então, queridos, chegamos ao momento mais importante da nossa programação, momento em que estaremos compartilhando a palavra de Deus, e eu quero, neste momento, te convidar a você baixar sua cabeça, se você puder, feche seus olhos, vamos estar orando neste momento. Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Pai, sabendo que ela não volta vazia, ó Pai, e ensina-nos um pouco mais, ó Deus, a respeito, ó Deus, da unidade, ó Deus, do Teu povo, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. O texto é um pouquinho extenso, mas ele se faz necessário a leitura do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 16. Hoje vamos estar falando a respeito do vivendo na unidade do Espírito Santo. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão também antes tenha descido às partes mais baixas da terra? E aquele que desceu também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo e qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, com a astúcia que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos, a palavra de do Espírito Santo que o apóstolo Paulo menciona aqui nesse texto pressupõe assim uma vida em comunidade, em que haja o esforço mútuo para continuar aquilo que o Espírito Santo já representa, que é a união entre o Pai, o Filho e o próprio Espírito Santo. Que nós somos convidados a superarmos as diferenças que nos cercam e caminharmos juntos em direção a, como nos diz aqui o versículo de número 13, chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. De forma, meus queridos, que nós possamos entender
que nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, buscarmos a união para vivermos a unidade. Por quê? Qual é a diferença aí, pastor? A diferença é que a união, ela justamente, segundo até o dicionário, nos diz que a união é a ação de unir, de ligar, de tornar um só. De forma que a unidade, ela é o resultado da união, que é a harmonia da combinação de esforços e de pensamentos, que é isso que a palavra de Deus nos mostra. Quando eu olho para esse capítulo, esses 16 primeiros versículos aqui do capítulo 4 de Efésios, posso me lembrar muito bem de uma expressão chamada unidade na diversidade. Porque nós formamos, meus queridos, nós formamos todos um só corpo, como aqui o apóstolo Paulo nos mostra. E a unidade, ela não acontece, meus irmãos, por acaso, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar, nos esforçar para alcançá-la. Só que muitas vezes as diferenças entre pessoas levam naturalmente a dissensão, o que isso, na caminhada com Cristo, nós precisamos e nós devemos evitar. Que em vez de nós nos concentrarmos naquilo que possa dividir, nós devemos nos lembrar daquilo que realmente nos une, o amor de Cristo. Pois somos um só corpo, tendo um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, o único e trino Deus. Será que nós realmente já aprendemos a gostar de pessoas diferentes de nós? Será que nós conseguimos enxergar a diferença aqui de dons que Deus tem concedido a cada um de nós? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra aqui claramente que nós somos um corpo, mas temos muitos membros. Assim como a palavra de Deus nos mostra no versículo 2 deste capítulo, que jamais ninguém será perfeito aqui na terra. Por isso, nós devemos aceitar e amar aos nossos irmãos, apesar das nossas falhas. E quando nós notamos que algo na nossa vida, na nossa caminhada aí com Deus, sai do propósito que Deus tem para a nossa vida, para a nossa caminhada, simplesmente ser misericordiosos conosco mesmo, mas que a justiça impere com o nosso próximo. Mas quando a palavra de Deus nos mostra que aos nossos companheiros da fé nós devemos ser pacientes e gentis. Aí que eu me faço a pergunta, né? Será que existe alguém cuja personalidade ou cujos atos
estejam nos aborrecendo, em vez de nós nos determos nas fraquezas, meus queridos, ou ficarmos procurando os defeitos, oremos. E em seguida, meus queridos, vá mais adiante. Se possível, passe um tempo ao lado dessas pessoas, procurando dar-lhes a amizade. Porque, meus queridos, construir a unidade é um dos papéis mais importantes do Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia, mas também nós devemos estar dispostos a ser guiados por Ele e fazer a nossa parte para que possamos manter a paz. A Bíblia nos diz que, quanto depender de nós, tende paz com todos os homens. Nós podemos fazê-lo, meus queridos, ao enfocarmos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. Porque todos os crentes em Cristo, eles pertencem a um único corpo. E todos estão unidos a uma única cabeça, que é o Senhor Jesus. E cada crente em Jesus Cristo possui habilidades concedidas pelo próprio Deus para o fortalecimento, para a edificação do corpo. Já que este é um dos nossos compromissos como cristão, em glorificarmos a Deus, edificarmos o corpo para evangelizarmos o mundo. Seja qual o dom que Deus tenha te concedido, meu querido, use para a glória de Deus. E peça a Ele a permissão para usar os dons e os talentos para contribuir para a saúde do crescimento da igreja, para que a igreja cresça em louvor e adoração a Deus. E por isso, meus irmãos, nós podemos nos lembrar que na diversidade de responsabilidades e de experiências, tudo isso é uma grande bênção que pode nos enriquecer muito. E Deus, Ele deseja nos abençoar na nossa caminhada por meio também da companhia dos outros. Não tem como nós caminharmos com Deus sozinhos. Porque o caminho não é fácil. Algumas semanas atrás eu ouvi uma frase muito interessante, que é verdade. Até hoje, a porta no caminho para a vida, como Jesus diz, que a porta é estreita, e ela não sofreu reformas ao longo dos séculos, até os dias de hoje. E até a volta de Jesus, até o momento em que a história da humanidade se encerrar,
ela não vai sofrer reformas. Ela vai continuar difícil e estreita. Mas o que a gente pode lembrar é que o verdadeiro amor nisto é que lança fora todo mundo. Por isso que nós precisamos, queridos, ter em comum a esperança no nosso Deus, a mesma fé, o mesmo amor. Nós possamos então entender que nós fomos chamados para viver em unidade, chamados para juntos sermos filhos e irmãos. E mais do que entender, mais do que compreender, é passar a agir e viver deste modo. E isso precisamos nos esforçar diligentemente. Investir tempo e energia para que a unidade do corpo de Cristo ela se torne real nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Por isso aí eu quero, nesse finalzinho, enfatizar os versículos 15 e 16, que nos diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, que faz o aumento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. E esse a cada dia deve ser a nossa meta como filhos de Deus. E com isso, meus irmãos, somente através do poder do amor de Jesus que nós poderemos executar e viver todas essas coisas. Eu quero te convidar, você a refletir, baixe sua cabeça, se você puder, feche seus olhos. Você está colocando aqui louvor, poder do teu amor, do diante do trono. Que junto a Ele, o amor dele que nos envolve, que nos atrai, para que a cada dia possamos viver no poder do amor dele. Cada um dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela presença aí na nossa programação. Só para não esquecer de ninguém aqui, um grande abraço a aqueles que estiveram curtindo aqui a nossa programação. Irmão Alair, um grande abraço. Arley, querido Black Cat, Arley, meu aluno lá em Belo Horizonte, que Deus abençoe. Pastor Silvio, Deus abençoe.
Juninho, lá de Registro, Deus abençoe a sua vida. Sônia, lá de São Paulo, Deus abençoe. Wellington Rodrigues, um abraço. Áurea, lá de Cubatão, Deus abençoe. Gediael, lá de Contagem. Maria, aqui da missão. Irmão Adelson, aqui de Jundiaí, Deus abençoe. Meu primo Rômulo, um abração, que Deus abençoe a sua vida. Então, é isso, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês a cada dia e seja a nossa oração a cada dia de vivermos na unidade do Espírito Santo pelo poder dele, através do amor dele. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.